Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Papo de Avicultura. Aqui é o Felipe Besting e iremos trocar ideias e compartilhar histórias de pessoas que superaram os desafios e conquistaram o sucesso na avicultura. O nosso setor oferece inúmeras oportunidades e através dessas trocas de ideias, espero inspirar e incentivar jovens como vocês. Você sabia que atualmente a avicultura é responsável por mais de 3 milhões de empregos, contribuindo para ajudar a alimentar o Brasil e o mundo com uma carne saudável, livre de hormônios e produzida de uma maneira sustentável? Então se inscreve no nosso canal e nos acompanhe nas principais plataformas de streaming. Está começando o Papo de Avicultura. Por que eu fui atrás de vocês numa questão de um curso? Qual que é a empresa hoje que mais investe em educação na avicultura? Cobb. Desincentivo demais. Investimos pesado mesmo. Qualquer evento que vocês vão fazer é voltado à gestão. É indiscutível hoje. Qualquer pessoa que queira trabalhar, vou trabalhar na Cobb. É um sonho de consumo trabalhar na Cobb. Pela cultura, pela gestão, pelos profissionais... Pelo time que isso, tem, né? O aprendizado. Quanto que custa um aprendizado estar do teu lado? Não tem dinheiro que pague isso. Eu vou ganhar X numa empresa e vou ganhar Y trabalhando na Cobb. É menos, é metade. Só que o ganho de aprendizado é muito maior. A chance de você galgar cargos é gigantesca. E depois mesmo, olhando para posições futuras de carreira, ter passado, né, por aquele time, pela empresa, também te abre uma série de portas, né? Eu acho que isso é legal mesmo. A cultura que você passou, você ser voltado ao atendimento ao cliente, ser voltado à gestão de pessoas, a custo, a organização. Então nós temos na empresa um funcionário que trabalha na Cobb. A cultura dele é fantástica. Ele traz isso para melhorar a nossa cultura interna. Então é interessante. Bernardo, eu gostaria muito que você contasse um pouquinho da tua história, de tudo que você passou para você chegar onde você chegou hoje, um pouquinho de ter passado pela Globo, pela Sadia, pela Cargill, pela Tyson. Então, vamos lá, vamos começar desde o início, né? Eu entro na Globo Aves ainda como estágio curricular, né? Logo eu estava terminando a minha formação na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Então eu começo na Globo Aves, inclusive a pessoa que me recebe na Globo Aves foi o Vitor Hugo, que hoje tenho o prazer de trabalhar junto com ele, né? É um grande colega de trabalho, além de um grande amigo. E eu começo na Globo Aves trabalhando com matrizes, né? Nesse momento que eu estou fazendo meu estágio. Interessante, Felipe, que a gente sai, né? Eu saindo de Porto Alegre e indo para Cascavel, né? Interior do Paraná. A gente chega lá e não tem dimensão do que está nos esperando. Eu vou para lá, eu praticamente fui morar dentro da granja de recria da Globo Aves na época, para efetivamente aprender do processo. Uma coisa é faculdade, universidade, é aquele mundo que a gente vive, outra coisa é estar dentro da indústria mesmo e viver o dia a dia, né? Então, isso já começou uma transformação bem importante em mim, né? Realmente o impacto de poder entrar dentro de uma indústria, naquele momento, também uma grande empresa. Globo Aves, naquele momento, era líder da América Latina de produção de pintos e ovos, né? Qual que era a tua idade, né? Chego na Globo Aves com 22 para 23 anos, né? Ali um pouquinho antes de me formar. E aí vou realmente para dentro da granja, né? Começo ali a trabalhar desde do mais básico ali, aprendendo realmente com o pessoal de granja, processo de seleção, processo de vacinação das aves, né? Trabalhando dentro do aviário. A Globo, naquela época, a principal recria que ela tinha, os funcionários moravam todos no que se chamava era uma vila, né? E justamente pela questão de biosseguridade, preservar muito a questão de biosseguridade, eles não iam para a cidade, digamos assim, e o pessoal todo morava ali. Então, uma boa parte acabei ficando ali, outra parte era na cidade, mas aí tinha que 4 da manhã pegar o ônibus para ir para a granja, né? E o dia inteiro realmente envolvido ali dentro do processo, na base realmente da produção, né? Claro que existe o paradigma que hoje é muito mais difícil de colocar isso, porque o pessoal tem uma inclinação por querer viver mais próximo da
da cidade, do grande centro, né? Então, hoje é mais difícil de captar gente para morar realmente nesses lugares. Mas realmente tem, se for ver assim, tem um benefício grande. Isso é uma pesquisa que as pessoas que querem morar mais próximo da cidade é pela falta de internet no interior. Nós colocamos internet em todas as grandes nossas da Starlink. Às vezes são coisas simples. Os né, jovens querem muito porque não tem acesso à internet. Hoje é rede social tudo, né? E aí consegue agregar coisas que às vezes estão na mão, né? Mas então assim começou. Então, granjas de matrizes na Globo Aves. Eu me formei em veterinária. Então, ali eu começo realmente a aplicar um pouco dos conceitos, né? Aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui conseguindo me desenvolver ali dentro e aprendendo. Depois eu virei sanitarista da parte de recria da Globo Aves, aí já efetivado, contratado. Depois disso eu passo para a parte de reprodução, já na área de produção mesmo. Pro tamanho da empresa, e é pesado o cargo, hein? Sanitarista. Mas só da parte de recria até aquele momento. Sabe para quem eu respondia naquela época? Para o Cassiano Bevilacqua, outro colega que hoje trabalha junto na COB com a gente. Também amigo de muito tempo e desde o início na Globo Aves. Depois o Cassiano acaba saindo, né, da Globo Aves. Eu continuei lá. E aí eu tenho a minha primeira oportunidade de mudar de área, né? Depois de matriz, acabei mudando para frangos de corte. Aí acabei indo também pela área sanitária, começando como sanitarista em frango de corte. Então, a gente estava falando, né, sobre algumas coisas que acabam te habilitando para que tu consiga ir crescendo na empresa. Então, eu pontuaria a primeira é a disponibilidade em querer mudar e encarar novos desafios, né? Desde o início, né? Ter, digamos assim, a coragem de encarar desafios de coisas que tu nunca fez. Eu nunca tinha trabalhado com frangos e me deram a oportunidade, me desafiaram e eu fui lá e fui para a arte de frangos de corte, ser sanitarista de frangos de corte. Aí começo a aprender o processo de frango de corte com gente que tinha altíssima experiência, né, no setor. E aí me lembro de mais uma pessoa que tu também vai conhecer, que também foi colega nosso na COB. Nesse momento, eu passo a responder para o Álvaro Burim, que era quem era o gestor da área de frangos de corte na Globo Aves. Aí passei para lá de sanitarista, acabei assumindo depois a supervisão da equipe de fomento realmente da Globo Aves. O Álvaro assume também o frigorífico da Globo Aves. Antes ele era só frango, ele assume a indústria, assume o frigorífico e ele me dá a oportunidade de virar gerente de fomento. Então daí já foi o primeiro cargo de gestão. Eu deveria ter nessa época, Felipe, sei lá, 25 para 26 anos. Novo, hein? Foi a primeira função de gestão mesmo, né, quando eu assumi a gestão do fomento de Cascavel. Isso significa que toda a oportunidade que foi te dada desde o início, aproveitou? Eu nunca disse não. Apresentavam um novo desafio, se acreditavam que eu podia fazer, eu nunca disse não. Mas também, vou te dizer assim, não me lembro de ter pedido nenhuma, tá, Felipe? Todas elas sempre foram... passava, como se diz, né, no jargão popular, passava o cavalo encilhado e eu montava, sabe? Então, todas elas, eu nunca precisei ficar realmente insistindo para ter alguma... Aparecia a oportunidade... Seus resultados, o que você demonstrava no trabalho, na oportunidade que foi te dada, você demonstrava que o que for fazer, você tentar ser o melhor. Eu vou evoluir. Sem dúvida. Vai continuar evoluindo. E graças a Deus consegui entregar o resultado e a expectativa. Claro que não é fácil, né? Quando pega uma nova área, um novo desafio, tem seus tropeções e tal. E a dificuldade é você ser gestor nessa idade, né? Sem dúvida. Principalmente de gente, né, que tem muito mais idade do que a gente, né? Então, imagina ser líder, né, de gente que está 30, 35 anos na avicultura, quando tu é um tá recém começando na tua carreira profissional ali, né? Então, mas
E aí vem os méritos dos líderes da gente também, né? Que enxergam na gente o potencial de que a gente, mesmo sendo muito mais jovem e começando, a gente tem talento para fazer algumas coisas, né? Que eu acho que a gente consegue entregar. Que são características de liderança mesmo, né? Às vezes não é só o tempo na função que vai te dar aptidão para ser o líder e tal. Então aí surgiu mais essa oportunidade, eu fui gestor aí dessa equipe de fomento em Cascavel, ainda respondendo para o Álvaro. Nisso aparece uma nova variante aí no processo, que foi a questão da Sadia arrendar essa unidade da Globoaves em Cascavel, num momento em que eles estavam buscando crescimento. E aí toda a equipe do fomento passa a ser Sadia, toda a parte do agropecuário passa a ser Sadia. E é aí que eu me incorporo ao grupo, e aí foi uma experiência muito legal também, porque me deu a oportunidade de conhecer praticamente toda a Sadia naquele momento. Por quê? E aí vem uma história legal. Quando a gente entra como Globoaves, né, dentro do grupo Sadia, aquela unidade de negócio, quando foi comparar com as próprias unidades que a Sadia tinha, nós tínhamos um resultado que ficava no benchmark deles, né? E aí nós começamos a virar referência em resultado de frango de corte dentro do grupo. E começam a vir as perguntas e os questionamentos. Por que eles estão conseguindo... Como eles fazem isso? Como eles fazem isso. E aí foi quando eu tive uma grande oportunidade de começar a levar, né, a experiência que a gente tinha e como a gente fazia as coisas para várias unidades da própria Sadia. Eu acho que naquela época eu fui em mais de 15 unidades da Sadia em um ano, visitando, né, e a gente trocando informações e passando informações de como que a gente desempenhava. Isso foi uma história bem importante ali na minha trajetória, porque eu também... parte eu passei, mas o que eu absorvi também de conhecimento com toda a estrutura e anos que a Sadia tinha de gestão, e nós falamos bastante de gestão até agora, né? Isso foi muito positivo para mim. Eu aprendi assim, toda aquela parte de qualidade total, né? Toda aquela cultura que a Sadia tinha de gestão, gerenciamento da rotina, gerenciamento por diretrizes. Aquilo foi uma transformação para mim, né? Coisa que, inclusive, depois, anos mais tarde, aquela formação que eu tive, eu fui levar para dentro da Tyson, que, por incrível que pareça, não tinha nada desse tipo de gestão que a própria Sadia tinha, que era uma gestão focada na qualidade total. Tyson Brasil já... Aí já foi Tyson no México. Essa é uma parte que vem logo depois. O que acontece? Então eu fui gestor ali daquela unidade ali, que daí ficou pertencendo à Sadia. Aí a Sadia devolve essa unidade 2 anos depois para a Globoaves. Eu, na minha volta à Globoaves, a Globoaves já tinha crescido, já estava com 5 unidades de abate e fomento em todas elas, e eu assumo como uma gerência corporativa de todas as unidades. Aí eu já estou com meus 28 para 29 anos. É quando surge a oportunidade de ir para Tyson no México. E aí esse também foi um caso bem, digamos assim, interessante que aconteceu na minha carreira. E outra vez, aceitando o desafio em algo totalmente inesperado. Então eu tenho que... Língua, cultura... E a 8.000 quilômetros de distância do teu país, da onde tu nunca saiu, né? Você tinha família? Eu já tinha minha esposa, né? Não tinha filhos ainda, mas ela entrou no barco comigo. Inclusive, ela trabalhava na Globoaves e se desligou da Globoaves para me acompanhar lá. Depois ela acabou trabalhando também na Tyson, ela sempre trabalhou na área de qualidade, né? De indústria. E aí, é um fato interessante porque é aquilo. De repente, chega uma coisa totalmente inusitada, eu vou para uma cidade. Uma história que daqui a pouco pode ser interessante, é que assim, eu vou fazer a entrevista na Tyson no México, na cidade de Monterrey, num centro, né, empresarial, onde ficava a Tyson do México, centro assim de altíssimo nível, né, que ali era o corporativo da Tyson do México, num local
que tinha era tipo um bairro dentro da cidade de Monterrey, que tem, ou tinha naquela época, pelo menos, o maior PIB per capita de toda a América Latina, naquele centro. E aí eu vou lá, nossa, quando cheguei lá, eu disse, pronto, agora, né, tô no topo. Fiz todo o processo de entrevista, né, passei lá uma semana fazendo todo o processo de entrevista, volto pro Brasil, aí espero o processo de seleção terminar, eles me chamam. Quer falar espanhol já? Eu falava espanhol porque, outra vez, assumindo os riscos que aparecem. A Globo Aves fazia muita exportação para a Argentina. Tinha a Globo Aves Argentina e eu fazia serviço técnico, então sempre o Roberto, né, ele me pedia para fazer serviço técnico no frango de corte pela venda, né, dos ovos e pintos e tal da Globo Aves Argentina. E aí eu acabei me expondo à questão do espanhol muito na Argentina. Eu falava mais, na verdade, o castelhano, né? Mas eu já mais ou menos dominava a língua até ali. Não passava dificuldade. Não passava. Então, isso foi uma das coisas que me habilitou para poder ir para o México e fazer um processo de entrevista lá em espanhol na Tyson, né? Senão isso nem teria aparecido. Outra vez aquela história. Aparecem oportunidades, agarra, porque em algum momento vai te servir para alguma coisa, né? E aí foi isso que me habilitou para poder começar o processo lá. Mas aí, então, fiz o processo seletivo nessa cidade, Monterrey, volto para o Brasil, termino o processo seletivo, eles efetivamente me chamam para assumir a função. E a função era uma função de diretor agropecuário, né, na Tyson do México. Só para tu ter um pouquinho a ideia da dimensão, 1,5 milhão de matrizes, 600 mil aves de abate diário, 3 fábricas de ração, 3 frigoríficos. Os frigoríficos não estavam sob a minha supervisão, mas faziam parte, digamos assim, da operação. E 2 incubatórios, laboratório, tal, nutrição. Então era um negócio relativamente grande, né? Mas quando efetivamente então, eu sou selecionado e vou para lá, quando eu estou no avião, né, quando eu embarco no avião, é que eu me dei conta que, na verdade, eu não estava indo para Monterrey, eu estava indo para Torreón, que era uma outra cidade. Mas eu disse, deve ser alguma coisa próxima ali em Monterrey, parecida e tal. Quando eu tô chegando em Torreón, né, sobrevoando, e eu olho para baixo, cara, um deserto. É a divisa dos Estados Unidos, se não me engano, ali, exatamente, né? Um deserto. Os coiotes passam, pessoal, ali. Tudo, assim, amarelo, seco, né? Desertão completo. Era no pé das Montanhas Rochosas, por isso que é o deserto do centro do México, realmente, ali. E aí... Poeira. Aí eu desci lá e disse, não, mas aqui deve ser para eu conhecer a unidade de produção e tal. E eu já tinha pensado na imagem de que era aquele local que eu tinha ido fazer entrevista. Quando eu efetivamente chego lá, que eles dizem, não, a Tyson do México, a operação é aqui, lá é só o corporativo. É só para te conquistar, sabe? Isso era, tipo, a 500 quilômetros de distância daquele lugar onde eu tinha ido, que era um centro empresarial fantástico. Então, na verdade, era uma cidade muito menor, mas muito agradável também. O México todo é muito, muito agradável e vivi muito bem lá, mas duas coisas assim completamente diferentes e que foi uma surpresa gigante quando eu chego em Torreón. Eu aceito a proposta de trabalho sem conhecer o lugar onde eu ia morar. Esse na verdade, é o fato, né? E aí, ali foi outra grande experiência que eu tive na vida, né? Tanto em função de empresa... E aí, o que eu acho legal? Isso é uma das coisas assim que eu tive a oportunidade que eu acho que ajuda muito no crescimento, né? Primeiro, os líderes que eu tive. Então, desde o Vitor Hugo, do Álvaro. Quando eu voltei para a Globo Aves, o líder, eu já comecei a responder direto para o Roberto Keifer. Então, outro estilo de liderança escola também. De Roberto, né? Uma escola. Eu tive... né, toda a questão assim da gestão como empresário, que era o Roberto. Depois eu passei pela gestão estilo Sadia, que era outra coisa, uma coisa muito mais corporativa e focada em resultado e qualidade, né, qualidade total, com processo, com procedimento, aquela coisa toda. E aí depois eu chego numa Tyson e um outro estilo totalmente diferente de gestão também. E então essa mistura, essa, digamos, exposição que a gente vai tendo a diferentes tipos, né,
de possibilidades e vão formando, e aí tu vai fazendo meio que um mix de tudo isso e tu vai criando mais ou menos o teu próprio modelo e pegando, digamos assim, o melhor de cada um deles e juntando, né? E eu acho que isso é que vai nos dando essa fortaleza. Dificilmente você teria passado, se tivesse passado por aquele momento, acordado Jamais. 4 horas da manhã, ido até a granja, Sem conhecer dúvida. o processo na base. A maioria dos profissionais hoje da avicultura conhece o processo na base, trabalham na base e hoje estão em cargos altos dentro da avicultura. Perfeitamente. É aquilo que a gente diz, né? É muito difícil tu conseguir liderar um time para chegar no propósito se nunca tu tiver passado pelaquela experiência anterior, né? E tiver vivenciado aquilo, né? Então, acho que isso é fundamental, né? A gente ter a humildade de passar por todos os processos, desde do processo mais básico para poder ir crescendo. Aí sim tu pode falar com propriedade, porque tu já fez, tu sabe como... E a gente tem empatia daí, né? Porque a gente sabe como é difícil fazer certas coisas. Entende as dores do setor, né? Entende as dores, né? Então, sem dúvida, isso aí, tudo isso contou muito. E outra vez, eu estava muito jovem, né? Eu chego nessa posição de diretor na Tyson com 29 anos. Até isso jogava contra, né? Dentro do processo de seleção, isso jogava contra porque, digamos assim, o pessoal ainda questionava muito a questão da minha maturidade e experiência para assumir. Falando de pessoas, já teve toda a experiência necessária para estar num cargo desse, tá muito novo. E eu me lembro que os concorrentes na época eram todos, assim como a gente estava comentando, acima de 45 para cima, alguns acima de 50. O gestor anterior, a quem eu substituo na Tyson, era um cara com quase 40 anos de avicultura, reconhecidíssimo no México, na avicultura mexicana e tal. Então, foi uma ruptura muito grande, uma mudança muito grande, né? E, mais uma vez, desafios que aparecem e a gente tem que, né, decidir se entra ou não, né? Mas é o que vai nos fazendo Criando crescer casca. e amadurecer, criando casca, exatamente. E o momento que você deixou de comer tacos para voltar a comer arroz e feijão? Aí começa a bater o coração brasileiro, né? Saudade da comida, saudade. Eu vou te dizer assim que acho que muita gente aqui no Brasil, né, tem aquela coisa assim do sonho americano, né? Tem muita gente que gostaria de morar fora do Brasil, gostaria de morar nos Estados Unidos e tal. E para mim foi algo assim que eu vivi, eu experienciei isso quando eu estive no México e eu tinha muito contato com os Estados Unidos por ser uma empresa americana e porque eu também... O meu chefe imediato, ele era um americano que tinha base nos Estados Unidos, da Tyson, e eu constantemente ia para os Estados Unidos para reuniões e para visitar as operações lá, né? Então, assim, isso foi uma das coisas que, à medida que tu vai conhecendo, tu vai entendendo melhor essa questão das culturas. E no meu caso... foi uma das coisas assim que passou, sabe? Eu até tinha essa intenção, acho que quando eu fui para lá, talvez um sonho fosse daqui a pouco me transferir para os Estados Unidos e viver lá e tal, tá, nos Estados Unidos. E à medida que que eu fui conhecendo melhor a cultura americana, aquilo virou muito mais um processo assim de poder trocar experiência, mas do que realmente querer viver lá. Do querer viver naquela cultura deles. Aproveitou o momento para ganhar mais experiência. Exatamente. Matou a vontade de ter morado fora. Isso e aí. viu como o Brasil é bom, né? E aí realmente caí na real de que, cara, eu acho que a nossa cultura é a cultura, pelo menos para mim, né, era a minha cultura. E eu realmente quis voltar para o Brasil. É aí quando eu inicio as conversas com a Cargill, né, que foi uma possibilidade também que apareceu. E aí eu não posso deixar de reconhecer outro grande sponsor que eu tive assim na minha carreira. Também foi o Mário Pens, desde a época de faculdade, né? Então, tanto o Mário Pens quanto o Sérgio Vieira foram as duas pessoas que me possibilitaram iniciar na avicultura dentro do laboratório de iniciação científica, né, de nutrição animal, né? Depois
Mário foi um dos que me possibilitou esse contato com o Vitor Hugo na Globo Aves, que acaba me levando para lá. E depois o Mário foi um contato também que acabou fazendo eu voltar para o Brasil, né, e iniciar na Cargill. Nesse momento, Felipe, eu tive um sentimento muito similar, digamos assim, a alguma das coisas que a gente conversa entre nós, que foi o espírito empreendedor. No México, a maioria dos nossos, ou uma boa parte dos nossos avicultores lá, é um pouco diferente da realidade que tinha ali que tem no Brasil, no sul do Brasil, né, na avicultura, eles eram empresários rurais, efetivamente. Então, assim, eram grandes propriedades, gente que tinha 4, 5 mil vacas em lactação, 1,5 milhão, 2 milhões de aves, né, grandes propriedades. E eu tinha muito contato com eles, porque eu era o diretor da unidade e eles eram nossos clientes, né, os integrados, né. E eu acabava tendo muito contato com eles e aquilo começou a me despertar uma vontade de ser um empreendedor rural como eles eram. Quando aparece a oportunidade de eu voltar para o Brasil, essa foi uma das coisas que eu pensei em fazer. Eu disse, agora eu vou realmente usar todo o conhecimento que eu adquiri e vou realmente investir na avicultura brasileira, né? Então, fui atrás, ali já estava, digamos assim, com algumas possibilidades melhores, né? Aí fui atrás de buscar a propriedade para poder começar a construção de aviário e tal, como muitos, né, que a gente tem hoje na nossa avicultura. Mas me despertou esse espírito de empreendedor e de virar um empreendedor rural. Depois acabei entrando na Cargill e a dinâmica do nosso trabalho, tu sabe como é que é. Não... Abortou a missão, né? Abortei a missão, acabei não dando... A avicultura do Brasil naquela época entra numa crise gigante também, foi aquela crise de 15 para 16, né, que foi ali o grão foi para 60 pila. Isso aí, o final do governo Dilma e tal, toda aquela confusão ali. E aí muitas empresas também entrando. Eu tinha um projeto já pronto, né? E ele ficou em stand-by nas empresas, porque as empresas já não estavam mais investindo e expandindo. A coisa foi passando o tempo e eu cada vez mais envolvido com a dinâmica do trabalho. A coisa não se deu seguimento, né? E aí acabei abortando isso aí, de repente ainda é digamos assim, ainda é um projeto futuro, pode acontecer. Tenho. Talvez um dia ainda consiga ser um produtor rural efetivamente, né? E na avicultura. Mas aí acabei me envolvendo de cabeça e tal no trabalho na Cargill. Aí passei lá mais cerca de 2 anos e pouco e tal, e aí aparece a oportunidade de finalmente vir para a COB, né? Então, assim, resumidamente, isso é um pouco mais ou menos de como foi a trajetória, né? Você entrou na COB, qual função? E hoje está como diretor comercial. Eu entro na COB com a função de direção do serviço técnico, era exclusivamente serviço técnico, depois a gente acaba passando por algumas mudanças e eu assumi a função da direção técnica e comercial da empresa, que é efetivamente hoje a função da América do Sul, né? Então, tudo que é da Colômbia até a Argentina, incluindo o Brasil, é a área de responsabilidade, tudo que é da porteira para fora, né, Felipe? Então, tanto o serviço técnico, que é um dos pilares muito fortes da empresa, quanto a parte comercial de vendas, né? Qual foi o momento mais difícil na avicultura que se passou? Se olhar como período, acho que foi 2006, foi o período onde estoura a influenza aviária de alta patogenicidade no México. Nós tivemos um período bastante complicado. Nessa época eu ainda estava na Globo Aves. Nós passamos por um período bem complicado da empresa financeiramente, né? E ali, digamos assim, nós tivemos que fazer um esforço gigante só para realmente sobreviver. A empresa passou por um aperto muito grande. Eu diria que como período realmente da avicultura foi esse. Agora, compartilhando assim contigo pessoalmente, talvez o período mais complicado que eu tenha passado foi o momento na COB, onde nós tivemos uma
uma mudança de gestão muito grande, né? Mudou toda a diretoria, toda a parte de gestão diretiva da empresa mudou. Um período assim bem estressante, de muita desconfiança, insegurança e tal, né? Que a gente teve que usar muita inteligência emocional e tal para conseguir, digamos assim, seguir em frente e tal. Um processo bastante complicado ali. Mas foi algo também que foi superado, né? E acho que a gente tem que usar dos aprendizados e aquilo tem que virar uma fortaleza dali para frente, né? Foi uma mudança de gestão importante, né? Hoje, a Cobb vem numa evolução muito grande na questão da produtividade das matrizes, teve uma mudança genética. Estão vendo para os próximos anos falar um pouquinho sobre o produto, sobre a genética Cobb? Na verdade, assim, nós sempre tivemos o mesmo objetivo como companhia de melhoramento genético, que é buscar que no final, na última linha, né, a gente consiga entregar o maior retorno possível para o cliente. Então, muitas vezes nos questionam sobre determinadas partes da cadeia, né, de a gente não ser o melhor, de repente na questão de produção de ovos, né, ou eclosão, enfim. A gente sempre olhou o pacote como um todo, né? A gente sempre fez genética pensando na última linha em ser o mais econômico. Nós passamos por algumas dificuldades realmente, principalmente nessa parte mais inicial da cadeia, na questão da produção de ovos e pintos, né? Onde a gente teve que colocar um foco muito grande, né, dentro dessa área de produção para voltar e melhorar essa produtividade, que é algo que já está acontecendo, já está aparecendo, né? Todo o processo de melhoramento genético, ele demora, né? Porque ele é muito... Qualquer mudança que faz, ela vai ser refletida só daqui a 4, 5 anos. Então, ele tem que ser um processo constante, de melhoramento constante, né? Felizmente, a gente já começou a colher os frutos de um trabalho que começou a ser feito lá em 2017 e hoje a gente começa a ver os efeitos, né? Mas tudo isso porque a gente estava buscando a última linha. E a última linha, ela é muito influenciada pelo resultado que tu tem no meio da cadeia, que é o frango de corte, né? Que é o frango de corte, que é o produto ali da tua matriz. É o que paga a conta, né? Ali tu tem a grande concentração de custo da avicultura. Então, nós nunca perdemos o foco nisso. Nós colocamos muita pressão nessa parte da cadeia, porque a gente sempre assumiu como Cobb de que a gente não podia ficar atrás na questão da performance do frango de corte. E hoje, felizmente, a gente retomou, né, a liderança nesse sentido. Ainda tem melhorias a serem feitas no produto, principalmente no quesito mortalidade. A gente ainda tem que fazer algumas, digamos assim, algumas correções para melhorar essa questão, que estão sendo feitas, tanto na parte, né, de genética, melhoramento genético, quanto na parte de processo, manejos que podem ser feitos nesse sentido. Mas assim, hoje a gente não tem mais dúvida nenhuma de que é o produto com maior velocidade de crescimento, com maior potencial de entregar peso, com maior potencial de entregar melhor conversão alimentar, né? É só uma questão de ajustes realmente nessa curva, para a gente não ter os excessos de mortalidade, né? Já tem uma série de casos de sucesso que, mesmo com excelentes ganhos, né, de peso e inclusive em pesos bastante altos, com baixíssima mortalidade. Então, nós estamos aprendendo com esse processo e replicando, né? Mas aí é que está a chave. A chave é o produto no meio da cadeia ser extremamente eficiente. E isso é um propósito da Cobb. A gente tem que ter o melhor produto no final, né, do modelo econômico, digamos assim, de toda a cadeia, e isso passa por ter o melhor frango do mercado. Então, realmente, isso é o que nos move, é o nosso sentido. Então, a gente sempre diz, talvez a gente nunca vá ter a melhor poedeira do mercado. Nem esperem isso da Cobb. Nós queremos ser equilibrados em toda a cadeia, ser competitivo em toda a cadeia, mas ter o melhor frango, sem dúvida nenhuma, né? Melhor gerador de carne. Exatamente. Acho que é a função tanto de vocês quanto nossa como produtor de pintinho. Isso.
Me tira uma dúvida, quando você fez a faculdade de veterinária, o teu intuito foi realmente fazer o curso para entrar na avicultura ou você, durante o curso ou depois do curso, acabou surgindo a oportunidade? Galinha, frango, para mim naquela época era na panela só, Felipe. Eu entro na veterinária porque meu avô tinha uma propriedade rural no interior do Rio Grande do Sul, em Vacaria, e depois meu avô acaba falecendo, isso fica, né, para a família, e eu me encantava por ir para... Então eu passei grande parte da minha infância indo para essa propriedade rural, e o que me encantava era bovinos, né? Gado de corte, gado de leite. Eu me via ali, realmente eu entro na veterinária para ser produtor rural, para trabalhar na antiga fazenda do avô, né? Para ser realmente para ser um cara do campo, né? Que momento virou a chave pro frango? Vira a chave no primeiro semestre. É impressionante. Quando eu já conhecia bem da cadeia do boi, né? Porque cresci, né? Vendo a propriedade rural. No primeiro semestre, quando eu sou convidado a entrar, e aí outra vez eu menciono esses dois professores, o Sérgio Vieira e o Mário Pens. Sou convidado a entrar nesse laboratório, né? Deles, para começar a conhecer a avicultura. E eu conheço um mundo totalmente diferente da avicultura, de uma cadeia organizada, verticalizada, profissionalizada, né? Com uma série de controles, processos e tal. Um mundo completamente diferente da bovinocultura daquela época. Eu digo para mim mesmo, né? Naquela época, eu acho que eu vou ter que ir por esse caminho. Porque assim, eu entro na veterinária e eu já sabia de todas as dificuldades do setor da bovinocultura como profissional de veterinário, que é uma realidade até hoje, né? Fazer plantões de madrugada inteira para ser chamada para uma propriedade às 3 da manhã para ir fazer uma cesárea numa vaca e aí tu dizer pro produtor lá que vai custar, sei lá, 300, 400 reais para fazer uma cesárea, ele diz, não, por esse valor deixa o animal morrer. Naquela época isso era muito comum, não sei se essa realidade tem mudado muito ou não, mas isso... Então eu entro muito mais pela paixão do que efetivamente sabendo que aquilo ia ser um grande futuro de carreira, né? Então eu já entrava sabendo que ia ser uma carreira bastante difícil pelo que eu acompanhava, mas eu tinha a paixão da propriedade rural e de trabalhar com gado, né? Com gado de corte, principalmente. E aí quando eu vejo, né, essa avicultura, que é um mundo completamente diferente, profissionalizado, eu entrei de cabeça naquilo ali e aí comecei a me apaixonar pela avicultura, que antes eu não tinha. No primeiro semestre do curso? No primeiro semestre do curso de veterinária. Aí você estudou o restante focado que entrar na avicultura 5 mesmo. anos estudando avicultura dentro da universidade. Entrei com os primeiros 6 meses no laboratório esse de nutrição de monogástricos e ali eu fiquei até o final e já vou fazer o estágio, né, curricular em avicultura e aí nunca mais saí, né? E os bovinos até hoje eu amo, adoro, sou apaixonado. Gosto muito, às vezes eu fico vendo o canal do boi, mas... O coração é do frango. O coração hoje é do frango, a cabeça é do frango, mas virou muito mais uma questão assim de gostar do que efetivamente de trabalhar na questão do bovino, né? Apaixonou primeiro para depois crescer dentro do setor. Pessoal, esse podcast é um oferecimento da Radar Investimentos, uma corretora focada no agronegócio. Estão situados na região de Maringá. Hoje nós somos muito bem atendidos, tanto pelo Marcelo Trovo quanto pelo Mauro Lian. Eles são especialistas em hedge de grãos, tanto milho e soja. Também fazem hedge de dólar. Eles me assessoram também na conta de investimento minha da pessoa física. Qualquer dúvida, querem conhecer um pouquinho do trabalho deles, entre em contato. O telefone está na tela. Os caras são feras. Bom, assim, analisando um pouco o mercado nosso, trazer novos talentos para o nosso mercado, é muito similar à tua história. Eu vou estudar veterinário porque eu quero entrar no mercado frango. Ou você, durante o período de faculdade, você acaba criando uma paixão, conhecendo o mercado do frango, ou depois que você sai do veterinário, acaba tendo uma oportunidade no mercado do frango e acaba se apaixonando pelo nosso setor.
No nosso setor, acredito que poderia vender melhor o nosso propósito. Geração de emprego, um produto saudável, um produto que aproximadamente 5 vezes menos água ele consome do que o próprio bovino. Extremamente saudável, não tem hormônio. Então, como que nós podemos fazer para vender mais para esses jovens? Entendendo esse mercado hoje que nós estamos buscando cada vez mais fazer um trabalho com jovens para trazer esses talentos, o que a COB hoje vem fazendo com os talentos dentro da empresa, porque vocês têm desde o pessoal de base até os níveis mais altos, vocês fazem um trabalho com jovens hoje para galgar cargos, para subir na carreira? Tá. Primeiro assim, eu acho que o principal é a questão de realmente comunicação, é a gente investir mais comunicação, é o trabalho que tu tá fazendo, é justamente esse tipo de iniciativa que o nosso setor e que as pessoas do nosso setor, como o que tu tá fazendo, a gente precisa fazer mais. A gente precisa comunicar melhor o que é o nosso setor e o diferencial do nosso setor para atrair muito mais. Até o outro dia, a gente estava numa discussão dessa sobre qual que é hoje a primeira opção de quem está entrando no curso de veterinária. Segue sendo 70% para trabalhar com animais domésticos, né? Com o pet, né? Então, por quê? E aí, depois do pet, ainda vem a bovinocultura, equinocultura, e aves e suínos vão ser sempre a menor proporção, ainda são a menor proporção. Por quê? Mesmo sendo daqui a pouco um dos setores mais promissores, mais desenvolvidos, mais profissionalizados, a gente ainda atrai muito poucos talentos, né? Claro que isso varia um pouco de região para região, né? Nos grandes centros sempre vai ter uma proporção maior para animais domésticos e mais para o interior, daqui a pouco tu vai ter uma diferença nisso. Mas ainda, se olhar no geral, né, ainda a migração é muito maior para essa área. Então nós precisamos atrair, nós precisamos comunicar melhor, precisamos vender melhor o nosso setor, não tenho dúvida disso, e essa iniciativa tua acho que faz muito sentido. E isso começa já dentro da faculdade, nós deveríamos ir lá dentro, Felipe, fazer esse tipo de promoção e comunicação com aqueles jovens. Porque hoje, eu te diria assim que quem mais consegue fazer isso e se destacar e angariar mais jovens para o nosso setor são os próprios mestres e professores que são apaixonados pela avicultura, se dedicam à avicultura, e naquelas faculdades a gente vê que tem um número maior de adeptos, né, à avicultura. Então, são professores como o Sérgio e o Pens que fizeram isso e levaram, como a Giovanir da Federal de Palotina, como o Stringari na de Goiás, como o Paulo Lourenço em Uberlândia. São professores que acabam, pela paixão que eles têm com a avicultura e a aptidão, eles acabam atraindo talentos. Aumentam muito o assunto da avicultura, demonstram o que realmente é a avicultura, essa comunicação, eles acabam dentro da sala de aula fazendo a comunicação. Nós podemos fazer mais além do que eles estão fazendo. Exatamente. Ou até se unindo a eles para ampliar esse tipo de descoberta do jovem e possibilitar ele saber. Porque o nosso setor, por mais que ele represente muito, ele é um setor que, se for ver, ele é bastante pequeno. O nosso setor da avicultura, comparado com o setor da bovinocultura, ele envolve muito mais em número de pessoas, envolve um número muito maior. O nosso setor ele é muito estruturado, muito organizado, né? Ele produz muito com pouco. Então, assim, digamos assim, a nossa penetração na sociedade, em número de pessoas, ela é relativamente pequena. Então, a gente tem que difundir isso mais, a gente tem que difundir. E começa, né, se a gente for falar nas universidades que são das agrárias, né, então vamos falar de veterinária, zootecnia, agronomia, de repente até uma biologia, técnicos agrícolas. Vou fazer uma palestra esses tempos atrás no técnico agrícola. Só ficou impressionado com a avicultura, não tinha entendimento, ninguém, zero tinha vontade de ir para avicultura. Fui lá, eram jovens de 15, 16 anos, já querendo fazer estágio, já mandaram currículo no Instagram, querendo fazer estágio, querendo pensar em trabalhar, querendo entender um pouquinho mais sobre o setor. Então essa comunicação realmente é importante. Fundamental. Ali que a gente vai conseguir transformar, como eu fui transformado. Eu fui transformado porque eu tive esses facilitadores, né, que me mostraram um mundo que eu não conhecia.
Então a Talvez gente... poderia ser outra se tivesse feito uma veterinária numa cidade grande. Exatamente. Não tivesse um professor que fomentasse a avicultura. Que não tivesse um especialista e apaixonado por avicultura que quisesse angariar ali jovens talentos, né? Então, essa parte para mim é fundamental. Muito a gente vai conseguir transformar ali. E não só trazer jovens para a avicultura, como educar também aqueles jovens que, mesmo que não venham para a avicultura, pelo menos saibam, né, do que tudo que a gente faz e a grandiosidade que é a nossa avicultura do Brasil, né? A importância que tem para a geração de emprego, geração de alimento, uma Exatamente. carne rápida, sustentável. Nesse sentido, Felipe, eu te diria assim, a COB, a gente está sempre, de alguma forma ou de outra, envolvida com esses departamentos dentro das universidades. A gente trabalha muito com projetos de pesquisas em parcerias. Nós temos profissionais hoje nossos que dão aulas e cursos dentro das universidades também. Então, a gente nunca... de forma nenhuma tolhe esse tipo de possibilidade. A gente está em conexão com a universidade. A COB nos Estados Unidos tem uma parceria gigantesca com a Universidade do Arkansas, né? Inclusive uma série de jovens que estão lá estudando, tem bolsa de estudo pela COB. Depois eles retornam e ingressam na própria avicultura, ou na COB, ou até na própria Tyson, né? Mas eu acho que esse é um caminho fundamental. A gente tem se envolvido, mas dá para fazer muito mais. E daqui a pouco até alguma coisa para a gente estruturar, né? Mas eu acho que essa é uma fonte de comunicação e de atração, né, desses jovens talentos que funciona muito bem. Porque é ali onde ele está começando a descobrir o mercado e ele começa a decidir para que caminho que ele vai. Naquele momento que ele entrou na faculdade ou num curso, ele tem muito para descobrir, na verdade, ele não sabe quase nada. Ali é que ele vai começar realmente a entender. E não tem como não se apaixonar pela avicultura. O amor vai vir. Difícil a pessoa depois que entra sair da avicultura. Exatamente. Nós temos hoje um nível tão bom, tão estruturado de cadeia de trabalho e que é reconhecida no mundo inteiro. Nós temos a melhor avicultura do mundo. Nós somos líder em tudo na avicultura. Agora até benchmark em performance, né? Nós temos os melhores resultados do mundo. Então, quem tiver na avicultura do Brasil vai estar no melhor do seu setor, né? Do mundo inteiro. Então, é uma questão realmente de apresentar. Ainda apresentamos pouco para muitos dos jovens que tem, né? Então, acho que sanidade, custo, clima, volume, mão de obra. Em tudo nós somos hoje benchmark. Hoje até em tecnologia, tem muita tecnologia hoje que é desenvolvida no Brasil e exportada, né? As balanças de seleção automática, por exemplo, são um exemplo. Hoje são exportadas para o mundo inteiro, foram desenvolvidas, tecnologia brasileira. Não, as empresas hoje de equipamento hoje têm capacidade de competir com empresas multinacionais nessa área. Então, inclusive nisso nós estamos liderando. E exportando mão de obra, que é ainda mais importante. Hoje a quantidade de líderes do Brasil que estão na avicultura, né, que estão distribuídos em todo o mundo, é muito importante. Tem uma brasileira que é líder da Cargill na China. Na COB, hoje nós temos, só na área de genética, de melhoramento genético, nós temos 4 brasileiros que são líderes na área de genética dentro da COB nos Estados Unidos, né? Então tem muito. Além de tudo isso, nós ainda estamos exportando a parte intelectual, a mão de obra, né, o conhecimento. Experiência que nós temos aqui, México, Emirados, Europa. Vi vários países que acabaram levando brasileiros para desenvolver a avicultura nesses países. Verdade. Hoje o Oriente Médio, por exemplo, também tem líderes brasileiros lá dentro. As próprias empresas multinacionais, como BRF, JBS, mandam os líderes daqui para desenvolver melhor as aviculturas nos nossos países. Pega como modelo benchmark aqui. Nosso produto hoje, eu acho que vem numa evolução, mas ainda é tratado muito como commodity, frango. Nós, da Granja Econômica, somos prova disso, que existe como criar valor num produto que é commodity. Por isso que teve a evolução grande da Granja Econômica. Um dos fatores, além da questão de trazer talentos,
seria para nós fomentarmos melhor a avicultura em si. A questão, acho que um trabalho muito grande nós temos que fazer em tirar da mente do povo brasileiro a questão do hormônio, que não existe hormônio. A gente pode pegar um benchmark dos ovos comerciais. Ovos comerciais era tratado como um produto que dava colesterol, que se começou ovo cru podia pegar salmonela. Hoje é considerado o segundo melhor alimento do mundo, só perde pro leite materno. Hoje o pessoal posta com orgulho de manhã, tá comendo um ovinho com pão. Eles conseguiram fazer um trabalho muito bem feito. Eu acredito que nós temos muito campo ainda para explorar. Mídias sociais, com propaganda, com influencers, para trazer mais o povo e entender que o frango é um alimento saudável. O meu pai vai fazer colonoscopia sábado. A carne que ele pode comer é frango. Até lá, outra carne não pode comer. O frango pode comer, fazer colonoscopia. É uma carne branca, uma carne leve, uma carne saudável, não vai atrapalhar o exame. Você vai no nutricionista, qual que é a carne que ele mais manda você consumir? Frango. A proteína, a qualidade do nosso produto é incomparável. Se for considerar conversão, se for em quilo, você perde somente para o peixe. Mas o peixe é mais demorado, o ciclo dele. Se você for considerar o consumo de água, o que menos consome água para produzir 1 quilo de carne é o frango, 5 vezes menos que o bovino. Na tua visão, que trabalho que nós poderíamos fazer para poder incentivar nossos clientes e nós mesmos a trabalhar melhor a percepção que o povo brasileiro e mundial tem do frango para consumir? Ele já vem numa crescente absurda. Se você pegar em 1990, se não me engano, era 7% da proteína animal consumida era frango. E hoje, se eu não me engano, está em torno de 56% frango. Ela vem numa evolução crescente. Nós temos muito campo ainda para explorar. O pessoal consumir mais frango. Eu participei de um evento semana passada e o auxiliar um dos mentores falou assim, ele me falou que ele não comia frango porque ele entendia que o frango tinha hormônio. Só por esse motivo ele não comia frango. Realmente tem a população que não tem esse entendimento. Mas não cabe a eles entender que não tem. Cabe a nós transmitir e comunicar da forma correta e chegar nessas pessoas. Na tua visão, assim, a Cobb é a empresa que mais incentiva a questão de estudos, a questão de gestão, a questão de fomentar o frango. Vocês estão em todos os eventos com propaganda, investindo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O que nós poderíamos fazer a mais do que nós já vem fazendo? Perfeito. Realmente, a questão dos mitos, né, como a gente diz, esse vai ser um trabalho árduo nosso, de conscientização e comunicação profunda, depende mais da gente do que efetivamente do público ter esse conhecimento. Nós vamos precisar chegar nessas cadeias. Eu vejo que se a gente quer atingir, né, a massa, realmente essa massa crítica que ainda tem esse tipo de percepção, acho que nós temos que parar um pouco de fazer propaganda só para nós mesmos, porque a gente acaba se comunicando, fazendo esse tipo de comunicação, mas essa comunicação ela acaba circulando entre nós mesmos, e fazer essa comunicação realmente em massa. Nós vamos ter que pensar como agroindústria, né? Como associação de produtores em geral, em fazer comunicação em massa para atingir toda essa esfera. É caro, né? Isso gera realmente um investimento grande, mas não tem outra forma a não ser realmente a gente levar essa informação para a massa. A gente é muito bom de se comunicar entre nós, de passar essa informação. Então, todo mundo hoje já tem até a resposta na ponta da língua do porquê que o frango realmente não tem adição de hormônio, né? Entre nós. Mas para a massa crítica ainda pouco. Então, nós vamos ter que investir mais pesado nisso. E nós vamos ter que botar recurso para isso aí. Em relação a questão do consumo da proteína de frango, nossa, aí eu vejo um campo assim que a gente pode explorar, e aí sim, Felipe, eu vejo que a gente ainda não é benchmark nesse quesito, né? Quando a gente olha, por exemplo, a diversidade de produtos e possibilidades que a gente pode fazer com a carne de frango, com a proteína de frango, como os Estados Unidos exploram. Eles estão anos-luz em termos de desenvolvimento, de possibilidades de consumo da proteína de frango. Então, aí é uma questão de transformação, né, da nossa indústria, buscar realmente desenvolver tecnologia para a gente conseguir fazer produtos das mais diferentes formas que vão incentivar e possibilitar
o consumo de uma carne que não vai ser simplesmente a commodity, né? Que é o filé de peito, que é a coxa e sobrecoxa e tal, sabe? Então, assim, existe uma... eu não saberia te dizer aqui a quantidade, mas, assim, é uma infinidade de produtos diferentes que hoje tu vai no supermercado nos Estados Unidos e tu encontra com possibilidades de consumo para carne de frango. Eu tenho curiosidade, quando eu fui para os Estados Unidos, eu dei uma olhada nas gôndolas, é um absurdo de variedade que tem. Exatamente. E produtos, assim, extremamente palatáveis, saborosos e que dá vontade realmente de consumir. Embalagem. Apresentação, sabor e tal. Então, assim, nisso realmente a gente está alguns anos, né, importantes anos atrás ainda dos Estados Unidos, mas, quer dizer, já existe o caminho, né, a gente vai ter que buscar. Claro que existe uma diferença também de desenvolvimento entre os países, de renda per capita, porque obviamente esses produtos agregam valor, que é o que a gente está buscando, né? Um produto de valor agregado, né? Com a nossa commodity, que é a carne de frango. E claro que a gente vai ter esse limitante, né? O fator econômico também, de quantos consumidores vão conseguir ter acesso a esse tipo de produto. Mas a gente tem que começar a construir e incentivar. A gente acaba usando isso muito como, às vezes, como desculpa para não desenvolver esse mercado, mas eu acho que tem muito que a gente ainda pode evoluir mesmo dentro das nossas condições econômicas de país como o Brasil hoje, né? Então, eu já vejo e fico bastante feliz, eu sou daquele consumidor de carne de frango e de proteína que vou no supermercado. Eu mesmo gosto de ir lá para ver e comprar diretamente. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu já vejo várias marcas saindo um pouco do trivial e começando a fazer produtos bem diferentes. Hoje a gente já tem linhas gourmets, né, com produto de proteína de frango que são de excelente qualidade, né? Produtos que estão desde o churrasco quanto para pratos de dia a dia. Hoje com a... Fast foods investiram muito em frango ultimamente, o próprio McDonald's, Madeiro. Madeiro no início nem tinha frango. Nem agora tinha frango. Entrou com o Jerônimo, colocou frango, porque lá para próximo da cidade, a matriz é em Ponta Grossa. Colocou frango no Jerônimo, deu certo, consumiu demais, colocaram no Madeiro também. Olha aí, é isso aí. Eu particularmente, quando eu vou no Madeiro ou no Jerônimo, de cada 10 hambúrgueres que eu vou comprar, no mínimo 9 a 8 eu como de frango. Olha só. Extremamente suculento. Pô, já deve ter provado da cadeia do chicken filé lá nos Estados Unidos. É fenomenal, sabe? Aquele filé de frango frito. É só isso, é um filé de frango frito, empanado, com 2 pães de hambúrguer, né? O pão de sanduíche, aquele de hambúrguer e pronto, mais nada. E é fenomenal, é fantástico o sabor, a suculência, né, e tal. Mas aquilo tem tecnologia por trás, desenvolveram aquela técnica e tal. Isso começa dentro da própria planta frigorífica, né? Então a gente também vai ter que evoluir na qualidade da nossa insensibilização, na quantidade da nossa absorção, né, para conseguir ter um produto de melhor qualidade, um filé de melhor qualidade. Já existe tecnologia hoje que é aplicada nos Estados Unidos e que aqui praticamente ninguém aplica para ter um peito com aquela suculência maior, né, para ser mais tenro, né? Já existe tecnologia para isso. Toda a questão do produto com que a gente comenta, temperado, né? O produto temperado, que ainda no Brasil ainda tem muita... Preconceito? Ainda tem um pouco de preconceito quanto ao produto temperado, porque antigamente isso era uma forma de agregar água, produto e tal, e que, na verdade, não tem nada disso. Todo produto, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, qualquer filé, mesmo que seja o filé de peito IQF, ele leva ali de 12% a 14% de absorção de água. É necessário para ele. É necessário. Isso torna muito seco. Exatamente. E isso ainda tem preconceito no Brasil. Quando tu vê um produto hoje que tem agregação de absorção de água, o pessoal, né, normalmente ele não compra aquele produto porque acha que ele está sendo enganado, né? Quando na verdade é uma técnica de processamento do alimento para melhorar a qualidade dele. E facilita para dono de casa
já vem um produto temperado. Sem dúvida. Então, isso é uma coisa natural, né? Que lá é praticamente 100%. É perceptível que eles venderam melhor hormônio do que nós vendemos não tem hormônio. E a mídia vendeu melhor que você está sendo enganado do que não está sendo enganado. Eu acho que, sem dúvida, fazer de dentro para fora é o necessário, nós vamos ter que evoluir. Acho que nós vemos o futuro ao vivo, né? Nós temos a vantagem, o Brasil, de ver o futuro ao vivo. Só assim nos Estados Unidos que você vê o que vai acontecer daqui 10 anos no Brasil, daqui 5 anos no Brasil. Mas eu acho não, tenho a certeza que nós temos que fazer um trabalho de fora para dentro. Vamos pegar a análise do Red Bull. O Red Bull fez lá no início da história dele para conseguir fomentar o consumo do Red Bull. Ele foi lá, jogou várias latas vazias, não lembro qual cidade que eles fizeram isso, jogaram várias latas vazias, a pessoa ia jogar alguma coisa do lixo e via aquela marca, que estão consumindo. E isso incentivou as pessoas a consumirem. Interessante. Como que nós da avicultura temos que fazer isso para poder incentivar as pessoas a consumirem frango? Você pega o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola tem um marketing muito claro ao longo dos anos, que toda nova geração ela acha uma forma de se conectar com esses jovens. Porque se ela não se conectar, o povo vai ficando mais velho, aquelas pessoas vão consumindo, essas outras pessoas vão consumindo. Nós estamos falando de Coca. Eu, particularmente, o único vício que eu tenho é o refrigerante da Coca-Cola. Amo. Não faz bem, mas eu gosto. Mas como que eles conseguem criar um brand na marca tão forte e nós com um alimento extremamente saudável que eu dou pro meu filho desde os 8, 9 meses de idade, eu alimento ele com frango? Como que nós vamos fazer para trabalhar esse brand? Como que nós vamos fazer para conscientizar? Nós vamos pegar influencers, vamos pegar através da associação, pegar ali 1.500 influencers de 5 a 100 mil seguidores, incentivar falando sobre o frango, falando sobre os benefícios do frango, falando que pode ajudar na saúde, numa alimentação balanceada. Então, esse trabalho, eu acredito que dá para nós fazermos isso. O intuito também do podcast é esse incentivo através de concorrentes, através de clientes, de fornecedores, todo mundo trabalhar em conjunto para melhorar a nossa cadeia. Tanto em questão de gestão, tanto em questão de fomentar cada vez mais o consumo de frango. Eu até complementaria, Felipe, tá perfeita a tua colocação. Eu complementaria que hoje a gente é muito bom e muito focado como profissional e sempre buscar a questão zootécnica, performance, custo, ser eficiente economicamente e tal. Mas a gente ainda está devendo muito ainda na parte mais comercial do nosso produto, de como vender isso para o mercado, o nosso produto efetivamente. E já tem benchmark para a gente fazer isso, né? Então, passa muito pelo que está comentando. Nós temos que sair um pouco fora da caixa. A gente tá muito focado, nossos 80-20 tá todo para dentro da porteira, né? Da porteira para dentro e ainda pouco da porteira para fora. A gente tem um mundo, um universo para explorar ainda nessa parte de comercialização do nosso produto que tá sendo um pouco trabalhado, né? O próprio G4 Educação, para mim, vou fazer o curso, sem dúvida, ele é voltado para a parte mais tech, parte de startups, você escalonar a empresa muito mais rápido. Só que eu fui lá totalmente sem viés. E eu consegui filtrar tanta coisa para nossa empresa, sair fora da caixa, como você comentou, deu tanto resultado, tanto em resultados internos quanto satisfação do nosso cliente. Então, você pegar o benchmark de outros setores, pega dos ovos, como que a Mantiqueira fez todo o trabalho? Fantástico o trabalho dos ovos comerciais. Hoje você pega lá, eu sigo a Mantiqueira no Instagram, vários influencers recebem a caixinha da saúde com os ovinhos. Tem seguidores de vários, tem influenciadores com vários seguidores, pequeno porte, a grande porte, recebendo a caixinha e fazendo a propaganda do produto. A gente não usa nada disso no corte, né, na proteína. O trabalho que o pessoal do suíno fez. O suíno era extremamente mal visto. O suíno vem trabalhando, é uma carne extremamente magra, uma carne saudável, eles vêm trabalhando nisso. Eu acredito que o suíno está numa construção, diferente dos ovos que conseguiu chegar. Eles estão cada vez mais próximo do cliente e o cliente está entendendo, eu estou comendo algo saudável, algo barato, saudável, com custo baixo. Esse trabalho no frango, acho que a gente tem que ter uma conscientização, um trabalho de todos nós, cada vez mais evoluir. Nós vamos estar vendendo somente a verdade, nós não estamos vendendo. Se nós não falarmos nada, vai prevalecer quem usou, uma pessoa que usa a narrativa, né? No Brasil, quem usou a narrativa atual,
ou do passado, vai prevalecer aquilo. Então, ou nós falamos a verdade e demonstramos que realmente o frango é produto de qualidade, um produto saudável, ou vai ficar as narrativas do passado. Sem Então, dúvida. eu acho que vamos fomentar cada vez mais isso. Esse é o objetivo. Eu, como profissional da avicultura, sou apaixonado pela avicultura, tenho uma paixão absurda pela avicultura. E eu trazer juntos. Eu não ligo se é fornecedor, se é cliente, se é concorrente. Eu acho que tem que melhorar a nossa gestão cada vez mais, não que ela seja ruim, mas cada vez mais melhorar a gestão e se equiparar às empresas que estão trazendo talentos, que estão vendo vender melhor do que nós. É perfeito. E talvez a gente tenha que começar a sair outra vez um pouco fora da caixa e trazer profissionais desses outros setores, né, como as marcas que tu comentaste, que são marcas renomadas mundial, e trazer para dentro da avicultura e aprender com eles, né? A gente acaba ficando muito só entre os profissionais da própria avicultura, né, e das marcas da avicultura. Daqui a pouco a gente tem que começar a entender como é que faz o marketing da Coca-Cola, o marketing da Red Bull e tal, e trazer esses insights para dentro da avicultura, né? Legal que você falou, tem um podcast do Leandro da Mantiqueira, eu escutei essa semana. O Leandro da Mantiqueira falou que quem ele contratou como CEO foi o cara que colocou a Havaiana, que fez o brand da Havaiana. Cara, se o cara conseguiu vender um chinelo de borracha, o que ele vai fazer com um ovo comercial? Um dos melhores alimentos do mundo. Exatamente. Foi nessa forma de pensar, ele trouxe uma pessoa que não entendia nada sobre o setor dele, e o cara revolucionou a forma de consumir Ele ovos. disse, eu tenho ouro aqui para vender. O cara vendeu um negócio de borracha, se pisa no chão, se o cara pisa, fica estragando. O cara conseguiu criar um brand absurdo na Havaianas, conhecida mundialmente. Então ele trouxe essa forma diferente de pensar pro setor, que é a avicultura também. Não, perfeito. Acho que esse é a linha mesmo. Eu acho que um outro fator importante no nosso setor, eu acho que vem evoluindo isso nos últimos anos, vem percebendo nas empresas, a questão da meritocracia. Teve uma pesquisa de 59% dos jovens da geração milênio trabalha por propósito. E até 2025 ou 2030, não me recordo bem a pesquisa, 50% da mão de obra brasileira vai ser ocupado pela geração milênio. Essa geração ela trabalha por propósito, trabalha por pertencimento, trabalha também por participação. Hoje, como que é a tua visão Kobe, visão Bernardo, visão de meritocracia, de repartir ganhos, você gera resultado e parte desse ganho você recebe. A grande econômica evoluiu muito nos últimos anos, acho que estamos numa construção de chegar em algo ideal da meritocracia, mas é fato que você consegue atrair novos talentos, pessoas que querem ficar porque eles pertencem a um propósito. Eu pertenço a essa empresa. Eu não sou mais um funcionário. Eu sou alguém que participa junto, participa de coisas estratégicas, eu participo do crescimento e eu consigo ganhar junto com isso. Perfeito. Felipe, esse é não só um desafio, como, na verdade, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está tendo. E nós temos que entender e conhecer bem essa nova geração para tirar os frutos, né? Não só ter digamos assim, o entendimento, mas aproveitar essa nova geração, uma geração muito mais pensando muito mais com propósito, não somente fazer plano de carreira, mas exatamente participar do negócio, como tu comenta, e tirar frutos disso. Isso, na verdade, ele deve vir para agregar, né? Para somar naquilo que a gente tem. Só que a gente tem que entender, a gente tem que estudar essa nova geração para conseguir colocar isso dentro do contexto. O que eu vejo assim, olha, o que mais motiva muitas vezes alguém dentro de uma organização, claro que tem a parte de remuneração, claro que isso aí é extremamente importante, claro que tem a questão do cargo, da posição, né? De ter uma perspectiva de crescimento, e essa geração ela quer crescimento muito rápido. Mas eu acho que o que mais, e eu falo até por mim mesmo e pelos jovens que a gente vê hoje lá dentro,
O que eles mais buscam efetivamente é essa palavra reconhecimento, é fazer parte, é eles sentirem que eles estão sendo envolvidos nas decisões, na estratégia, na definição do futuro do negócio. Eu acho que se a gente trabalhar muito bem essa juventude toda, né, tendo comunicação, eles querem informação, né, eles querem estar fazendo parte do negócio. Se a gente tiver a capacidade de ter essa abertura, de envolver, perguntar a opinião, né, escutar, sai muita coisa fantástica. E nós estamos falando aqui que nós temos, pelo menos nessa área de desenvolver a nossa marca, nós precisamos de insights novos, nós precisamos de ideias novas, nós precisamos de gente sem vieses para vir e agregar e tentar fazer diferente. Então, acho que essa é uma grande oportunidade de alguém que vem e que quer participar, não quer ser só mais um, né? Talvez no passado... E tem algumas culturas que o pessoal diz, não me incomoda, só eu quero fazer o meu trabalho aqui, as minhas 8 horas de jornada e tal, ganhar o meu salário, tá tudo certo. Antes talvez até tivesse mais isso, e hoje essa juventude vem com uma questão de, não, eu quero me comprometer, eu quero fazer parte. Então nós temos que explorar isso, trazer para dentro. Se tiver que desafiar mais, vamos desafiar. Se tiver que mudar, né, porque esse pessoal também não gosta de ficar muito tempo numa mesma função, fazendo ou dentro de uma... Então vamos desafiar, vamos realmente trocar, vamos transformar um ambiente mais dinâmico. Mas o que eu acho assim, muito importante, que pelo menos é um conceito que eu tenho, uma filosofia na área de gestão, é que eu acredito muito no equilíbrio das coisas. E nem tudo só para o lado, né, da nova geração, dessa nova dinâmica, nem tudo para a geração anterior e a zona de conforto e manter tudo como sempre. Eu gosto muito do equilíbrio, da mistura, né? Eu acho que se agrega muito quando tu tem time com bastante experiência e time com... entrando agora, cheio de energia e querendo mudança. E tu faz esse blend, se tiver a vontade aqui desse lado, né? De estar aberto a escutar a esse outro lado, né? Entender e esse a vontade de inovação que o lado mais jovem tem. Isso aí. E esse lado tiver aberto e paciência para escutar toda a experiência que esse time tem aqui, essa fusão, essa mistura, para mim, é a chave do negócio. Eu acho que tu ter as duas, tu ter essa mistura no teu time, e aí tu tem que ir colocando isso em todos os layers, né? Todas as camadas da organização, sempre ir colocando, né, esses times em conjunto, eles trabalhando junto, a experiência com a juventude. Eu acho isso fantástico, eu acho que isso realmente é o que é o que produz o melhor resultado. Eu vejo que muitas vezes, ou tu tem uma empresa ou uma liderança muito voltada só para o conservadorismo e muito focada na experiência passada e anterior, ou outras que estão querendo revolucionar e todo mundo que também tá muito velho já não serve mais, e aí tem que vir todo mundo, gente nova, e acho que não é por aí, não é decidir entre um e outro, mas é efetivamente misturar, ter sempre a junção desses dois times. Eu acho que eles se complementando, né, eu acho que gera muito. Uma equipe de futebol, né, uma equipe de futebol, coloca só gente muito veterana, tu vai ter um time... Ter fôlego. Muito experiente, que sabe jogar, mas que não vai ter fôlego. Bota uma juventude todo mundo jovem, vai ter muito fôlego e muitas vezes não vai ter maturidade para enfrentar certas situações. Um time de futebol perfeito, normalmente ele tem uma mistura equilibrada entre jovens, né, e gente experiente. Então, muito disso é o que eu imagino, ou o que eu tenho de conceito sobre a equipe. Agora, tem que trabalhar, né? Para isso, o gestor tem que estar aberto para, né, trabalhar os dois lados, né? Porque não é simples, né? O mais velho, o mais conservador, normalmente mais resistente, mais fechado. O mais novo, normalmente não quer escutar aquilo do mais velho, quer fazer tudo diferente. Então, o gestor tem que ter habilidade para trabalhar isso aí e fazer com que seja um time, né? Que seja uma coesão. E eu acho que nessa coesão é que se geram os melhores resultados. A Grande Econômica deu muito certo isso, porque hoje nós temos pessoas que pensam muito diferentes. Se for pegar nós 4 lá, eu, Eltio, Rodrigo e Denis, o Denis é um extremo e eu sou outro extremo.
Eu tenho a dificuldade com organização, tenho a facilidade comercial em resolver problemas. O Denis tem uma facilidade absurda de organização e corrigir processo. Então, no detalhe, ele faz muito bem feito. O Eltio puxa um pouco mais pro lado do Denis, o Rodrigo puxa um pouco mais pro meu lado. Mas os 4 pensam diferente. E essa diferença nos deixa muito felizes que pensam diferente. Não nos entristece, não... Poxa, você tinha que pensar igual eu. Não tem esse pensamento. Porque uma pergunta numa reunião, numa tomada de decisão, de alguém que te faça refletir diferente, não tinha pensado por esse lado. Porque a minha função é comercial. Eu vou mais pelo bom senso, eu acabo deixando passar algumas coisas. E se eu tiver alguém que me dá esse suporte, consigo fazer algo bem mais assertivo. Então, nós somos muito felizes com isso daí. Que ótimo. E dentro da empresa, lá nós temos muito claro uma coisa. O lugar de potência de cada um. Antes da empresa, cada um fazia várias coisas. Não conseguia fazer apenas uma bem feita, fazia várias mais ou menos, vamos dizer assim. E vamos usar a analogia do futebol. Pega um time, se você é bom de atacante, joga de atacante. Na empresa antes, o líder era zagueiro, volante, atacante, gandula, goleiro, técnico. Nós focamos em que cada um é bom e o restante é delegado. Para você realmente explorar ao máximo naquele setor que você é bom. O Bernardo hoje, o que você vê hoje que o Bernardo qual que é o teu lugar de potência? É na parte comercial, na parte gerencial, é gestão de pessoas? O Bernardo hoje se sente mais... entrega mais resultados, se sente mais à vontade. Felipe, assim, eu considero que, efetivamente, essa experiência toda que eu acabei podendo passar, eu fiz uma transição daquele profissional mais técnico de formação para um profissional hoje muito mais focado na área de gestão. E eu estudei muito para isso, né? Isso é até uma parte que eu não comentei durante quando a gente estava falando ali sobre a evolução da carreira, mas como nós também estamos fazendo uma coisa em que a gente está pensando no futuro do jovem, do talento, de como ele consegue também subir na carreira, angariar novos cargos, é o fato de se preparar também. As coisas não caem do céu. As oportunidades que me apareceram também, elas apareceram porque eu também estava me preparando para elas, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam esperando, ou os profissionais ficam esperando que a empresa dê para ele todos os recursos para que ele fique um profissional melhor ou mais completo e tal, e se esquece de ir buscar por conta própria. Então eu sempre tive isso ao contrário no meu conceito, e eu sempre fui buscar, nunca parei de estudar, de me formar e tal. Então eu fiz uma série de cursos, pós-graduações e tal ao longo da minha carreira e nunca parei de estudar, e até hoje, por exemplo, estou cursando mais uma pós, né, mesmo no ambiente que a gente está aí. Então, eu acho que a gente não pode parar, né, de buscar conhecimento na área que for. E com isso, eu acabei efetivamente transformando a minha carreira para uma carreira muito mais focada na gestão. Então, hoje, eu diria assim que 80%, 80-20% do meu negócio está mais focado realmente na gestão da liderança e da estratégia do negócio. É onde eu gasto a maior parte do meu tempo. Treinando e sendo facilitador dos liderados. E tentando dar o norte, a diretriz, a direção para onde a gente tem que ir. Eu tento gastar a maior parte do meu tempo nessas duas coisas, de que a gente tenha um time extremamente eficiente, talentoso e com um bom ambiente, né? Porque assim eles vão estar felizes para desempenhar o papel, e focar na parte de dizer, gente, nós precisamos ir por aqui, né? Para a gente poder, né? Ter sucesso, né? Enfim. Então, eu acho que essa é a parte onde hoje eu mais dedico, onde eu consigo contribuir com a organização, é nessa parte da gestão, da liderança e da estratégia do negócio, da visão, né, onde a gente está. E aí precisa ter time que sustente isso, porque se eu ficasse só na ideia e depois não tivesse todo um time com muito talento e comprometimento
em querer fazer a coisa acontecer e fazer a estratégia virar realidade também, isso não acontece, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito bem conectado para poder receber a retroalimentação sobre aquela visão que tu tem. Porque muitas vezes a gente tá errado, a gente se equivoca, a gente dá uma direção, a gente traça um norte, e aí chega ali na frente não é por aí. Vai ter que ajustar o caminho. Tem que ajustar o caminho, e para ajustar o caminho, muitas vezes a gente não percebe, alguém tem que te dizer, para isso tem que ter um fluxo de informação, tem que ter humildade, tem que ter abertura para aceitar, né, e a gente revisar o modelo. Então a gente trabalha muito em comunicação, muita decisão coletiva. A gente gosta de escutar, como tu mesmo comentou, a gente gosta de escutar a crítica, a opinião contrária, uma ideia diferente, a pergunta que às vezes não é a mais agradável, né? Porque ela vai te fazer refletir, ela vai te fazer ter aquele alto senso crítico. Mas eu acho que a minha maior contribuição hoje é nesse sentido. E é por aí que a gente evolui, né? Bacana a tua forma de pensar. E eu escutei uma frase e levo isso pra vida. É muito mais fácil chegar no sucesso do que você permanecer no sucesso. Então, Bernardo que chegou onde chegou, perceptível pela tua história, são hábitos que você teve para você conseguir chegar no sucesso e se manter no sucesso. Estamos indo pro final, eu queria fazer uma última pergunta para ti. O que você falaria para incentivar jovens que estão no início e não sabem como trilhar esse caminho? Como se fosse o Bernardo, o que o Bernardo falaria pro Bernardo de anos atrás, ou o que o Bernardo falaria para esses jovens que querem realmente crescer na vida, querem buscar novos desafios? Felipe, eu diria assim, busquem líderes ou pessoas ou exemplos que efetivamente inspirem, porque essas pessoas vão conseguir dar o norte, vão conseguir estejam próximas de pessoas que efetivamente você veja como exemplo, que te inspirem, porque são pessoas que porque fizeram tiveram um propósito legal, uma carreira legal, se desenvolveram legal. Já deve ter escutado isso, a gente é fruto das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Então, isso também é uma... E eu acho que é realidade, sabe? Então, procure conviver e estar próximo de líderes e exemplos que realmente que você admira. Porque essas pessoas, elas vão te influenciar muito na forma, como tu vai pensar e para onde o caminho que tu vai trilhar. Eu tive muito isso durante a minha carreira, durante a minha formação. Eu tive várias pessoas, eu sou fruto de várias pessoas que eu admirava e que eu fiquei muito próximo, convivi e que no fim acabei me espelhando, né? E por consequência depois consegui evoluir. Então, e sou muito grato por isso. Eu sempre digo, eu tive, digamos assim, a bênção de ter sempre líderes muito bons durante toda a minha formação. E eu capturei um pouquinho de cada um deles. Foi filtrando, e acho que a gente foi moldando. A gente vai moldando e vai ficando cada vez mais completo. Então, se aproxime daquelas pessoas que você admira, que são esses líderes, que são esses exemplos, e se afaste daqueles que você vê que não... Porque muita gente, né, acaba ficando por conveniência com líderes ou exemplos que não são bons por conveniência, por zona de conforto, e fica anos, às vezes, vendo que não tem evolução e simplesmente estagnadas ou até andando para trás. Então, mude. Se tá dentro de uma... Se tu sente que aquela organização ou aquela liderança que tu tem não te representa, não é uma coisa que tu admira, tenha a coragem de mudar e se aproxime de pessoas que você admira. Porque senão você não vai evoluir. Saia da zona de conforto. Exatamente, sabe? Busque realmente gente que te inspira. Eu acho que esse é se tiver próximo de gente que te inspira, provavelmente você vai avançar, você vai buscar, você vai se motivar e você vai copiar ou ser muito próximo daquela pessoa que te inspirou e que tá tendo sucesso e tal, né? Essa, pelo menos, é a minha visão. É aquela frase, né? Clichê. Me digo quem tu antes, direi quem tu és. Você é a média das 5 pessoas que você convive. É perfeito.
Isso Bernardo, aí. obrigado por ter aceitado nosso convite aí. Obrigado a Imagina. você que ficou até esse momento conosco. Foi um prazer enorme. E conta comigo nessa jornada para a gente levar essa mensagem adiante. Eu acho que realmente faz muito sentido o foco, né, que tu tá dando, Felipe, em buscar fazer com que a avicultura atraia realmente talentos. A gente ainda precisa trabalhar bastante nisso aí. Como eu te disse, começa muito lá na base, lá no colégio agrícola, na universidade, nas faculdades. Ali é o caminho. Ali a gente vai começar realmente a transformar isso. Uma sementinha colocada agora para colher frutos daqui 5, 10 anos. Eu diria de 10 anos para frente. Esse é o objetivo. Siga firme no propósito aí e conte com a gente. Obrigado. Valeu. Você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou, comenta e compartilha com os amigos. Também me conta depois o que achou do podcast no meu Instagram, Felipe Besting. Até mais!